A posição do morceguinho, ela é um pouquinho mais complicada de se fazer a programação. Por quê? Porque a gente não está usando aqui os botões, né, da seta para cima e da seta para baixo. Então a gente tem que dar um jeito do próprio programa verificar qual o valor do y dele. E aí, de acordo com esse valor do y, aumentar ou diminuir o size. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é assim, colocar o nosso morceguinho numa posição inicial. Se certifique que você está com o morceguinho selecionado. A gente vai colocar aqui eventos, quando a bandeirinha verde for clicada, né? When green clicked, go to. Então aqui em motion, go to X and Y. Ele vai nessa posição aqui que ele já está. O size dele, vamos colocar um size, ó, aqui em relação à menininha, esse size 50, tá bom, né? Um size 50. Então aqui, cadê? Looks, set size to 50, 50. Então ele tá aqui 50. Aí ele vai verificar a posição dele. Então é Control Forever, sempre verificando a posição. E ele vai ajustar o tamanho, set size. Aqui em Looks, set size to 100%. Só que não é 100. Aqui dentro desse espaçozinho que está o 100, nós vamos colocar uma função. Então, olha que interessante, né? Dentro do Scratch, a gente consegue usar funções matemáticas. Então, vamos lá. Essa função matemática vai ser assim, ó. A gente vai colocar aqui em Operators, menos. É um valor menos. Por que menos? Porque quando o y aumentar, a gente tem que diminuir o size. Perceberam? Então, eu tenho que subtrair alguma coisa. Vamos lá colocar aqui dentro desse, no lugar do 100, essa subtração. O que é esse valor aqui? Eu comecei pelo 50, então aqui que vai ser 50 também. Vai ser 50 menos um certo valor, né? Esse valor aqui é a posição y dele. Só que você tem um problema. Alguém sabe, pensou qual que seria o problema? Ó, eu vou colocar esse morceguinho na posição y a maior possível, ó. Tá aqui, ó. Ó esse valor aqui, 166. Então, como é que eu vou fazer 50 menos 166 aqui? Vai dar um valor negativo. E o size não pode ser negativo. Aí você pode bolar um plano aí do que seria colocado aqui, né? Ó, eu vou colocar o seguinte. Eu vou dividir esse valor 166. Eu vou dividir isso daqui por 10. Vamos pensar numa divisão. Ó, eu vou pegar aqui uma divisão e vou colocar aqui dentro. E eu vou dividir a posição y dele por 10. Então aqui vai ser uma divisão por 10. E como eu encontro a posição y dele? Aqui em Motion, ó, Y position, posição y. Y position divided by 10. Então, você tem aqui uma equação. Vamos ver o que acontece? Eu aperto aqui, ele está lá pequenininho. Ó, ele desce, ele aumenta, ele sobe, ele diminui. Olha que legal. Máximo, hein? Gostaram? Muito bom. Na próxima aula, nós vamos fazer, né, o timer. A menina tem que acabar com o morcego em 60 segundos. Tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Até mais.